sangue fresco tem uma cor ofensiva quando mancha a pureza absoluta do Ártico. É um vermelho vivo, fumegante, quase neon contra o branco infinito, derretendo a neve ao redor como se fosse ácido concentrado. Estamos a exatamente 2,5 km da costa, no meio do nada, num deserto de gelo, onde a temperatura de 50 graus negativos não apenas esfria a pele, congela o fôlego dentro dos pulmões antes mesmo que seu corpo possa absorver o oxigênio. O silêncio aqui deveria ser sagrado, interrompido apenas pelo estalo do gelo se acomodando sobre o oceano escuro. Mas hoje, o silêncio foi quebrado pelo cheiro da morte. Ali, estirado no chão, jazia uma massa massiva de carne, músculos e ferocidade inigualável. O animal destroçado pertencia àquele que, pela lei conhecida da biologia, jamais deveria ser a presa: um urso polar. Havia sinais claros na neve revolvida de uma luta prolongada, uma maratona de exaustão e brutalidade que deve ter durado horas. O Rei do Norte, o predador supremo que evoluiu ao longo de milênios para não temer absolutamente nada que respire, havia sido executado. E os assassinos, eles não usaram força bruta, pois isso seria burrice. Eles usaram tática militar. E quando os cientistas finalmente apontaram seus binóculos de alta precisão para a cena do crime, o que viram foi algo realmente surpreendente. Hoje vamos investigar o caso mais improvável de regicídio animal já documentado pela ciência moderna. Deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos ao vídeo. Tudo começou em março de 2006. O palco dessa tragédia é a Ilha Banks, encravada no arquipélago ártico canadense. Aqui não é apenas frio, é um ambiente hostil a qualquer forma de vida que não tenha sido forjada na brutal adaptação extrema. Nas temperaturas negativas, a pele humana é exposta à necrose em minutos. O ar é tão seco e gelado que respirar dói, como se você estivesse inalando vidro moído. Dentro da estação de pesquisa, protegido por camadas de vidro triplo e aquecedores industriais, o biólogo Richardson olhava para o horizonte monótono. A rotina no Ártico é feita de um tédio branco e infinito, dias que se arrastam em semanas onde a paisagem nunca muda. Até que, naquele dia, a anomalia apareceu. A cerca de 2,5 km de distância, no vasto lençol de gelo marinho que cobre o oceano, algo quebrava a monotonia alva. Pontos pretos, escuros, se movendo de forma coordenada. No centro do círculo havia uma mancha branca tingida de carmesim, espalhando-se rapidamente. Uma figura colossal se debatia, tentava se levantar sobre as patas traseiras e falhava, caindo pesadamente. Era um urso polar, mas a imagem estava fundamentalmente errada. Ursos polares são os tanques de guerra da natureza. Eles são a definição física de invencibilidade e não possuem predadores naturais até aquele momento. Vamos colocar isso em perspectiva para que você entenda o absurdo da situação. Um urso polar adulto não é apenas forte, ele é um monstro biológico, uma máquina perfeita de matar. Suas garras são facas de 5 centímetros, curvas e afiadas, feitas para escavar tocas no gelo duro e arrancar focas da água. Sua mordida exerce uma força de até 1.200 psi, capaz de estilhaçar o crânio de uma morsa como se fosse uma casca de ovo frágil. Eles nadam por dias sem parar em águas congelantes, caminham por semanas sem comer e abatem com um único golpe de pata que quebraria a coluna de um cavalo. Eles não têm predadores. Eles são o ponto final da cadeia alimentar no hemisfério norte. Então, por que aquele deus do gelo estava encurralado, praticamente morto, como uma presa derrotada? Seria outro urso polar? A hipótese era plausível. Machos alfa brigam por território ou fêmeas, sim. O canibalismo existe no Ártico e é brutal. Mas lutas de ursos são confrontos de sumô, impacto massivo, peso contra peso, rugidos que fazem o gelo vibrar e disputas de força bruta. O que estava acontecendo ali era diferente. Eram vários atacantes menores contra um alvo gigante. Seriam os famosos Wolverines? Aqueles pequenos demônios da neve são conhecidos por sua agressividade psicótica e total falta de medo.
Eles atacam alces, atacam linces, roubam comida de lobos e abatem ursos pardos doentes ou feridos. Mas derrubar um urso polar em gelo aberto? Impossível! Eles não têm massa corporal suficiente nem a coordenação de grupo necessária para tal feito complexo. Seria como um grupo de gatos domésticos raivosos tentando derrubar um elefante africano. A física não permite. Richardson finalmente conseguiu uma visão clara quando o vento diminuiu por um segundo. Eram lobos, lobos do Ártico, Canis lupus arctus, coordenados e implacáveis. A comunidade científica, meses depois, quando leu o relatório detalhado de Richardson e sua colega Andrea Schick, entrou em estado de choque. Lobos e ursos polares habitam o mesmo mundo geográfico, mas vivem em dimensões comportamentais paralelas. A regra de ouro da sobrevivência para um lobo no Ártico sempre foi: evite o urso a todo custo. Afinal, um urso polar mata um lobo com um tapa casual, sem esforço, da mesma forma que nós matamos um mosquito incômodo. Mas aquela alcateia específica não leu o memorando da natureza. E aqui entra o detalhe crucial que transforma essa história de uma curiosidade biológica em uma tragédia grega de proporções épicas. O urso, sendo caçado, não era um macho solitário gigante de 600 quilos. Era um filhote, um subadulto. Mas não se engane com a palavra filhote. Um filhote de urso polar nessa idade já é maior que a maioria dos animais da Terra, pesando centenas de quilos e, o mais importante, ele vem acompanhado da força mais destrutiva e vingativa do planeta, uma mãe ursa enfurecida. O que o biólogo testemunhou foi uma operação de forças especiais executada por caninos. A alcateia sabia, com uma inteligência assustadora, que não podia enfrentar a mãe ursa frente a frente. O confronto direto seria abate coletivo imediato. Então, eles usaram a inteligência superior. Eles usaram a guerra psicológica. Imagine a cena se desenrolando. A mãe ursa sente o cheiro do perigo no ar antes de vê-lo e se coloca em posição de protetora de sua cria imediatamente. Mas os lobos não fogem, eles não recuam, eles se separam taticamente. 2 lobos, os mais ágeis, vão para frente provocando a mãe. Eles latem, mordiscam o ar, chegam perigosamente perto das garras mortais dela, dançando no limiar da morte. A mãe, movida pelo instinto cego de proteção e fúria, avança um passo para esmagar essas pestes insolentes. E é nesse milésimo de segundo que o erro fatal acontece. Ao avançar para atacar os provocadores, ela cria uma brecha física. E foi o suficiente. O destino foi selado naquele espaço vazio. Os outros lobos, que estavam invisíveis na retaguarda, surgiram como demônios da neve. Dentes afiados como navalhas fecharam na garganta e nas patas traseiras do filhote rapidamente. Afinal, aqui o tempo trabalha contra eles. A neve ficou vermelha em instantes. A mãe tentava voltar desesperadamente para salvar sua prole, mas os lobos da frente agora mudaram a tática. Eles abandonaram o corpo e evacuaram o local rapidamente. A ursa lidou com a luta e a frustração com uma fúria avassaladora. Ela seguiu o falso rastro deixado pelos lobos enquanto os mesmos retornavam por outro caminho para buscar seu jantar, que estava estirado no gelo. Foi uma execução tática digna de generais de guerra, mas isso desafia toda a lógica desse ecossistema. Então, a pergunta mais lógica é: por quê? Por que arriscar a aniquilação total da alcateia, a morte de membros valiosos, para caçar a presa mais difícil e perigosa do mundo? A resposta é cruel, simples e primitiva: fome e desespero. O Ártico não é um lugar justo, nunca foi. A lei ali é termodinâmica pura. Ou você consome calorias suficientes para manter sua fornalha interna acesa, ou você morre congelado, transformando-se em uma estátua de gelo. Naquele ano específico, a caça estava terrivelmente escassa. Os bois almiscarados de vida livre são raros. As lebres árticas, as presas fáceis e tradicionais, tinham desaparecido ou migrado para longe. A alcateia estava literalmente morrendo de inanição. A loucura química que a fome traz ao cérebro de um predador pode fazê-lo agir além do instinto natural, com o que chamamos de inteligência.
Eles olharam para aquele filhote de urso e não viram um predador perigoso ou um deus intocável. Eles viram um pacote ambulante de gordura, energia concentrada e sobrevivência para o próximo mês. Eles fizeram um cálculo frio e pragmático. Podemos morrer tentando derrubar esse gigante, mas certamente morreremos de fome se não tentarmos. Essa audácia reescreveu o que sabíamos sobre o comportamento animal. Desde aquele dia fatídico em 2006, outros relatos começaram a surgir, saindo das sombras. Os indígenas da região, os Inuit, que conhecem a Terra e seus segredos melhor que qualquer cientista com doutorado, confirmaram com naturalidade. Sim, os lobos estão mudando. Eles estão ficando mais ousados. Em 2015, perto da Baía de Hudson, aconteceu de novo. Outra matilha, outro urso, o mesmo resultado sangrento. Estamos vendo a evolução comportamental acontecendo em tempo real, diante de nossos olhos. Lobos aprendendo. Lobos transmitindo conhecimento tático de geração para geração. Mas há um vilão maior e mais abstrato nessa história. Um que opera nas sombras e puxa as cordas de todo esse ecossistema. A mudança climática. O gelo está derretendo mais cedo a cada primavera e se formando mais tarde a cada outono. Isso força os ursos polares a passarem mais tempo em terra firme, invadindo o território tradicional dos lobos. Isso força as presas dos lobos a mudarem suas rotas migratórias ancestrais. O tabuleiro de xadrez do Ártico foi chutado e virado de cabeça para baixo. As peças estão espalhadas e confusas, e no caos resultante, a única regra que resta é a adaptação radical. O urso polar, especialista supremo em caça no gelo, está vulnerável e desajeitado fora de seu elemento. E o lobo, o generalista oportunista, o estrategista nato, está vendo janelas de oportunidade onde antes só havia medo e respeito reverente. Nesse jogo de adaptabilidade e evolução, qual das espécies sobreviverá para reinar no Ártico? O maior entre os ursos ou o mais antigo entre os canídeos? Escreva sua opinião nos comentários. Eu, apesar de admirar o polar, acho difícil subestimar os lobos, um dos poucos animais vivos atualmente que são sobreviventes da Era do Gelo. Deixe seu like e inscreva-se. Obrigado por assistir. Fui!